Olá, bem-vindos à nossa videoaula de viola. Meu nome é Fernando Tebaldi, eu sou violista integrante do quarteto Radamés Inátali, responsável pelo projeto O Brasil de Turru, que tem viajado esse Brasil, levando um pouco de aulas de música, aulas sobre Vila Lobos, sobre ritmo, melodia, enfim, música em geral. Mas voltando ao nosso assunto principal, estamos aqui hoje para falar sobre a viola, sobre suas partes, sobre o arco que acompanha o instrumento para podermos produzir som, sobre cuidados que temos que ter com o nosso instrumento e algumas dicas, alguns primeiros passos que virão nas aulas número 2 e número 3 sobre a mão esquerda e a mão direita, a mão do arco e a mão do instrumento. Vamos começar falando sobre a viola. A viola, como vocês podem ver, tem o mesmo formato do violino. Se tivéssemos um violino aqui e colocássemos aqui ao lado, vocês veriam a diferença de tamanho entre eles. A viola é um pouco maior, apesar de ser tocada utilizando o apoio da mandíbula e do ombro, como o violino, ela é maior, o que faz esse instrumento ter um som mais grave, não tão grave quanto o violoncelo e nem tão agudo quanto o violino. A viola possui também 4 cordas, como todos os instrumentos de cordas friccionadas, o violoncelo, o contrabaixo, o violino. E as suas partes são aqui, nessa cabeça do instrumento, toda decorada, arredondada. Essa parte nós denominamos voluta. Logo abaixo da voluta, essas 4 orelhinhas pretas aqui, são as cravelhas, onde prendemos uma das extremidades da corda e fazemos uso delas para a afinação das cordas. Depois, descendo, nós temos aqui o que chamamos de braço, que é essa parte aqui, este pescoço do instrumento. Na frente do braço, essa parte negra, de madeira de ébano, chamamos de espelho, que é exatamente onde nós vamos dedilhar o instrumento, fazendo assim nossas notas, variando assim as alturas das mesmas, produzindo melodias. Descendo um pouquinho mais, na parte da frente do instrumento, temos o tampo. Esse tampo tem algumas letras do alfabeto. É só uma brincadeira. Nós chamamos essa parte aqui de C. Um na posição normal de uma letra C e o outro invertido, C e C. E temos aqui outras 2 letras que são os Fs. Um também na posição normal da letra F e o outro invertido. Claro que esses Fs, obviamente, são as aberturas que permitem que o som produzido aqui dentro e seus harmônicos sejam emitidos para fora, para o ouvinte. Descendo um pouquinho mais, temos aqui essa peça mais clara de madeira, que chamamos de cavalete. É como uma pontezinha, onde as cordas passam por cima, e com a pressão que elas fazem, este cavalete transmite essas vibrações para o tampo, para aqui para dentro, onde tem a alma, que determina também muito da cor e da qualidade do som, juntamente com a barra harmônica, que vem aqui por dentro, que nós não podemos ver. Seguindo as cordas, tem a outra extremidade, onde as mesmas são presas. Essa peça de madeira aqui, chamamos de estandarte. Aqui no estandarte, no meu, por acaso, temos também um microafinador, que é para a primeira corda que eu uso, e aconselho a vocês todos usarem somente na primeira corda, a não ser que sejam muito iniciantes ou estejam dando aula para vocês, professores, que têm muitos alunos, por exemplo, e precisam ser mais eficazes e rápidos na afinação dos instrumentos dos seus alunos, coloquem mais microafinadores então. Descendo então do estandarte, temos essa peça que chamamos de queixeira, onde apoiamos o queixo. Não concordo muito com o nome, porque na verdade nós apoiamos essa lateral aqui da mandíbula,
Será que deveríamos então chamar essa peça de mandibuleira? Soa meio estranho, né? Então, a queixeira, ela vai permitir que nós apoiemos então aqui o nosso queixo, a nossa mandíbula, para fixar o instrumento. Passando para a lateral do instrumento, temos essa madeira aqui, que contorna todo ele, que chamamos de faixa. E atrás temos o fundo. Tudo isso é feito de madeira, de vários tipos de madeira. Eu citei aqui o espelho, que é de ébano, mas temos abeto italiano, temos pinho, temos várias madeiras. Todo esse instrumento, ele é colado. Isso quer dizer que ele é colado nessas partes de madeiras diferentes, mas quer dizer que temos que tomar muito cuidado com as variações de temperatura, que podem ocasionar, por exemplo, em caso de temperaturas elevadas e ar muito seco, até o descolamento do instrumento. Não queremos prejuízo e queremos tratar nosso instrumento com muito cuidado e muito carinho. Portanto, se você mora, por exemplo, em lugares muito secos, vale embalar o seu instrumento num lenço de seda. É um lenço desses de cabelo, porque a seda, ela tempera tanto o calor quanto o frio, mantendo o seu instrumento numa temperatura ideal. Vamos passar agora para outra parte, para o outro artefato que usamos para a nossa outra peça, que é o arco, que nos faz friccionar as cordas e emitir o som. O arco é composto por essa vareta aqui, que é de pau-brasil, que é a melhor madeira para alcançarmos flexibilidade e resistência. Essa vareta tem essa leve barriga, que foi definida há muitos anos atrás, cerca de 300 anos atrás. Nessa parte onde seguramos o arco, tem essa peça de madeira, às vezes é madrepérola, osso, que é chamada de talão. Aqui temos o parafuso, que nos faz regular a tensão da crina. Crina é isso mesmo, essa parte branca aqui, que eu vou abrir um pouquinho assim para vocês verem, não sei se vai dar. Isso aqui é crina de cavalo, exatamente. E essa parte aqui, com essa pontinha muito rebuscada, chamamos de ponta. Então o arco se divide em ponta, meio e talão. São as divisões mais básicas do arco. Ainda temos uma peça, que é essa aqui, que se chama de espalheira. A espalheira, ela é um apoio que utilizamos para compensar uma altura de pescoço, de ombro. Alguns têm pescoço mais comprido, outras pessoas têm um pescoço mais curto. Então, colocamos a espalheira aqui atrás, prendemos com muito cuidado para não arranhar o instrumento, a espalheira aqui atrás, e regulamos para que possamos achar uma altura ideal. Eu, por exemplo, tenho um pescoço comprido, então eu preciso de um pouquinho de altura. Alguém com um pescoço não tão comprido pode regular a espalheira, baixando para que possa o instrumento ficar bem apoiado e que você possa ter liberdade, inclusive para falar. Claro que quando estivermos tocando, não vamos falar, né? Mas isso é só para mostrar para vocês como o instrumento se adapta em 95% ou mais ao meu corpo, à minha configuração de corpo, e não eu que me adapto ao instrumento. Tudo isso temos que procurar fazer de uma maneira muito natural, para evitarmos quaisquer problemas de coluna, desvio, porque afinal de contas estamos envolvendo aqui uma pequena torção da nossa mão ao colocarmos nossa mão esquerda aqui para tocarmos. Então essa foi a primeira videoaula apresentando a vocês a viola, suas partes e nossos cuidados. Até a próxima aula.